Fala rapaziada, tudo beleza? Hoje na saga Minerar até o fim, falaremos de uma das principais apostas para a mineração quando o Ethereum não puder mais ser minerado, o Ethereum Classic no algoritmo ETC Hash, que é um algoritmo ETH com algumas diferenças, né? Uma variação. Então, pessoal, o Ethereum Classic ele surgiu a partir de um hard fork do Ethereum em julho de 2016, por conta de um hack que aconteceu na época que deu um prejuízo aí de pelo menos 50 milhões aí na rede do Ethereum de um fundo chamado de DAO, uma organização autônoma descentralizada aí, digital, que foi construída utilizando o blockchain do Ethereum. E segundo algumas notícias recentes, o hacker que comprometeu a rede lá em 2016 foi descoberto e aqueles 50 milhões em Ethereum hoje valeriam 11 bilhões de dólares. Depois deste hack, o time de desenvolvedores do Ethereum acabou se dividindo aí na forma que eles iriam solucionar este problema. E na época aconteceu uma série de divergências entre os desenvolvedores, pois uma parte do time queria atualizar a rede do Ethereum para se prevenir de futuros ataques, e a outra parte do time queria manter o Ethereum em sua blockchain original e fazer como se nada tivesse acontecido. Com isso aconteceu o nosso famoso hard fork do Ethereum, onde duas moedas passaram a existir. O Ethereum, que foi atualizado por conta deste hack e manteve aí o Vitalik Buterin como seu desenvolvedor principal, e o Ethereum Classic, que seguiu o blockchain original do Ethereum, sem um time de desenvolvedor oficial, onde qualquer um da comunidade poderia participar das suas atualizações. O único que nós tivemos com o Ethereum Classic é que ele já sofreu muitos ataques de 51% na sua rede. Ataque de 51% pode acontecer, né, caso um minerador detenha mais de 51% de hash rate total da rede da moeda. Assim ele conseguiria, por exemplo, explorar algumas vulnerabilidades, fazer algumas alterações no protocolo do blockchain e por aí vai. Isso não é algo tão fácil de acontecer em grandes moedas, né, como o Bitcoin, por exemplo. Um ataque desses no Bitcoin hoje seria tão caro que se torna inviável. E na rede do Ethereum também, mas moedas menores, ao que nos diz a histórica aí das criptomoedas, não é tanto. Hoje, pelo fato do ETC ter um hash rate mais modesto, ele tem uma tendência maior a sofrer estes ataques de 51%. Agora, em um momento que o Ethereum deixar de ser minerado, a figura pode mudar bastante. O Ethereum Classic ele tem como a sua função principal rodar contratos inteligentes com capacidade de hospedar e suportar aplicativos descentralizados. Ele trabalha no algoritmo ETC Hash, que é um variante aí do ETH, e a validação da sua rede acontece no sistema Proof of Work, prova de trabalho. Ele pode ser minerado com placas de vídeo com no mínimo 3 GB de VRAM hoje, mas com o tempo poderá aumentar a quantidade de memória necessária aí para minerar, né, por conta do aumento do DAG Size da criptomoeda. Inclusive o DAG Size ele pode ser consultado no site do MinerStat. E notem que o DAG Size do Ethereum Classic não atingiu ainda 3 GB de VRAM, por isso que nós conseguimos minerar, por exemplo, com placas de vídeo de 3 GB. Mas podem ter certeza que uma vez que o Ethereum não puder mais ser minerado, rapidamente este valor vai acabar aumentando. Esta mudança que houve no algoritmo de ETH para ETC Hash na rede do Ethereum Classic foi por conta da centralização do poder computacional que estava acontecendo por alguns mineradores. E com essa atualização, eles conseguiram prevenir ataques futuros de 51% em sua rede, protegendo aí contra a mineração também de máquinas específicas de mineração. Alguns fabricantes de ASICs inclusive informaram aí que não iriam dar suporte à mineração do Ethereum Classic se ele migrasse para um algoritmo diferente do ETH. Isso em meados de 2020. Porém, em 2021, tivemos algumas atualizações e modificações de ASICs para conseguir minerar o ETC Hash. Não foram todas, mas algumas conseguiram de fato aí estar minerando o Ethereum Classic, como por exemplo a Antminer E3. Um detalhe é que em seu protocolo, segundo a comunidade que mexe com o Ethereum Classic, não atualizará para o formato de validação de Proof of Stake, prova de participação. Então, a ideia é que o Ethereum Classic continue a ser minerado na prova de trabalho aí, com placas de vídeo e algumas ASICs. O overclock utilizado para a mineração do Ethereum Classic, ele é similar aos overclocks utilizados para a mineração do ETH. Não puxa tanto o core e o power limit, mas acaba puxando um pouco mais do memory clock da placa de vídeo.
Alguns parâmetros de overclocks podem ser encontrados aí no site do Atomine, HashRateNO, Rafatec, Juliano Caju, então é bem tranquilo. O Ethereum Classic ele possui um sistema deflacionário, pessoal, que foi incluso no seu protocolo em 2017, que estipulava um limite de emissão do Ethereum Classic, diferente aí do Ethereum que não possui limite nenhum. Ele pode ser emitido infinitamente. O limite de emissão do ETC é de 210 milhões e 700 mil. Quanto à recompensa do bloco minerado, ele possui um sistema de eras que reduz a recompensa em 20% a cada 5 milhões de blocos emitidos. Hoje a recompensa está na casa dos 3.2 ETCs fixos, mais as taxas da rede. Galera, e olhem a dificuldade da rede do Ethereum Classic. Está na casa dos terahash ainda. Não chegou nem nos petahash que nem nós vemos na rede do Ethereum. Então, quanto mais mineradores entrarem na rede do Ethereum Classic, maior ficará essa dificuldade e com isso teremos uma maior competição aí entre as recompensas da mineração do Ethereum Classic e o que reduzirá a nossa rentabilidade nesta moeda. E aproveitando o gancho, ela também aceita o Dual Mining, ou seja, minerar ela mais outra moeda, o que pode ampliar um pouco a rentabilidade da mineração. Então nós temos aí Ethereum Classic mais a Toncoin, Ethereum Classic mais a Alephium e por aí vai. Este aqui é o seu site oficial, eles mudaram um pouco recentemente aí o layout, e isso quer dizer que tem gente querendo que o Ethereum Classic ascenda aí, né, no meio das criptomoedas. Inclusive o seu protocolo recebeu a atualização Mystic Hard Fork, que basicamente permitirá que as atualizações da London que ocorreram no Ethereum principal futuramente possam ser inclusas aí à rede do Ethereum Classic. E deu para perceber que a comunidade do Ethereum Classic começou a se movimentar, já lançando vários propósitos aí de melhoria para o protocolo do ETC. Então, não é à toa que estamos vendo pools de mineração, por exemplo, adicionando o Ethereum Classic em sua plataforma. Afinal, o Ethereum original, ele acabou seguindo outro caminho e deixará de ser minerado com o tempo. A comunidade por detrás do Ethereum Classic escreveu um artigo oficial em seu site sobre o futuro da criptomoeda, e nele tem algo interessante. Eles comentam que essa atualização que irá acontecer na rede do Ethereum terá uma migração em massa de mineradores para a rede do Ethereum Classic, o que trará uma maior adesão para a criptomoeda, e é isso que a comunidade vem acreditando. Galera, eu penso que o Ethereum Classic ele é parecido com o Bitcoin em alguns aspectos. Quando temos que, por exemplo, atualizar a rede, a comunidade toda interage e vota na atualização positiva ou não. E por ela não ter um time fixo de desenvolvedores, o governo em tese não teria como controlar. Diferente do Ethereum, que os desenvolvedores são bem conhecidos e a cada vez se torna mais centralizado. Não é à toa que com essa atualização de merge, as grandes baleias serão muito beneficiadas aí, né, na rede do Ethereum. Por isso, na minha opinião, o Ethereum Classic é mais descentralizado que o Ethereum hoje, e se de fato a comunidade começar a pesar bastante aí no seu protocolo, começar a lançar atualizações, trabalhar em cima dele, podemos ter aí um monstro que estava adormecido. O Ethereum Classic, pessoal, ele possui vários exploradores de blocos. Eu abri um aqui que eu achei mais parecido, né, com o que nós utilizamos com o Ethereum, e abri aqui uma transação que foi feita para vocês verem, né, os custos aqui de transação. E o custo na rede do Ethereum Classic é bem baixo ainda, não sei como ficará quando ele tiver uma maior adesão. Mas para vocês verem, né, que é bem fácil aí estar consultando também as transações na rede do Ethereum Classic. A exchange que eu irei utilizar é a exchange da Binance, que nós temos o Ethereum Classic aí para depósito. E na Binance, pessoal, nós temos o ETC no par Bitcoin, USDT, BUSD, BNB, ETH e Euro, o que facilita bastante aí na hora de fazermos um trade. Aqui no CoinMarketCap nós podemos identificar que o Ethereum Classic está na posição 35, conforme a sua capitalização de mercado, que está em 3,8 bilhões de dólares, não é pouca coisa. O valor atual aqui do Ethereum Classic está em 28,51 dólares, está subindo quase 7% neste exato momento, e notem que ele tem volume, galera. Olha só, o volume nas últimas 24 horas, quase meio bilhão. Então tem bastante gente aí operando com o Ethereum Classic. A quantidade total do Ethereum Classic que pode ser emitida são 210,7 milhões. E nós temos uma quantidade total verificada aqui em circulação de 133 milhões. Se nós olharmos aqui o gráfico do seu preço, deixa eu colocar em todo.
nós iremos ver que o primeiro pump significativo aí que o Ethereum Classic deu foi lá em meados de 2017, aí, ó. Ela chegou a valer aí quase $50, não é pouca coisa. E depois ela foi diluída no mercado, assim como todas as outras criptomoedas, né, que foram afetadas aí pelo inverno cripto. E lá em 2021 ela teve um novo pump, e este pump foi bagual, porque ela chegou a valer aqui $134. Isso em meados de maio de 2021. E como o Ethereum estava valendo muito, a rentabilidade da mineração dele estava muito alta, né? Ela acabou sendo diluída no mercado e caiu bastante seu valor. E hoje ela está na casa aqui, né, dos $28. É uma aposta interessante aí, né, para um cenário pós-Ethereum. Quanto às exchanges que nós temos aqui que operam com Ethereum Classic, galera, nós temos em muitas exchanges mesmo. É uma moeda com uma grande adesão, com um grande volume aí transacionado e com uma grande liquidez. Facilmente nós conseguimos aí transformar o Ethereum Classic para qualquer outra criptomoeda. Quanto à rentabilidade da mineração, utilizando aqui o Atomine, eu coloquei a minha 6RX480, né, para calcular como estaria a rentabilidade no Ethereum Classic. Lembrando que o algoritmo aqui no Atomine, né, que consideramos o Ethereum Classic, é este daqui, ó, Ethash 4G, beleza? Então eu calculei, né? E nós temos o Ethereum Classic aqui na quarta posição de maior rentabilidade aí, com essa configuração das minhas placas de vídeo. Não é a moeda que está mais rendendo hoje, mas notem que ela é a terceira, né? Seguidamente da Firo. Aqui no Minipool Stats, pessoal, nós podemos identificar que o Ethereum Classic é a segunda criptomoeda mais minerada hoje por placas de vídeo, né? No caso, nós temos a primeira como o Ethereum e depois o Ethereum Classic. Para a mineração, pessoal, nós iremos utilizar a Crazy Pool, porque a Crazy Pool ela tem servidor BR e nós podemos receber sem pagar taxas de custo da rede diretamente na Binance. Galera, e olha uma coisa, 45 mil mineradores hoje na rede do Ethereum Classic, então não é pouca gente. Algumas considerações rápidas aqui da Crazy Pool é que a taxa que eles cobram aí para utilizar o serviço de mineração dele no Ethereum Classic é 1%, sistema de pagamento aqui é o DPPLNS, o pagamento ele é feito a cada 10 minutos, desde que você atinja pelo menos 0.01 ETC. Então o pagamento será realizado com frequência e, como eu falei, nós estaremos recebendo na Binance, fazendo com que não tenhamos aí custos nas taxas da rede aí para receber este pagamento. Agora eu irei testar o ping destes servidores para verificar, né, como que está aqui no meu caso. Lembrando, aqui é no Brasil e no Brasil, com certeza, né, o ping aqui brasileiro ficará mais adequado, ficará mais baixo, o que nos gerará menos STL shares aí durante a mineração. Bom, tracei o comando ping stratum ping e o melhor servidor, né, no meu caso ficou o servidor BR aqui com pelo menos no ping 30 milissegundos de tempo resposta e no stratum ping 35 milissegundos de resposta. Agora nós iremos minerar o Ethereum Classic no Windows. Para isso eu irei utilizar o Gminer, que é um minerador que eu consigo minerar aí com placas da AMD e placas da Nvidia ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que eu vou baixar o Gminer. Vamos lá no GitHub do Gminer. Lembrando que o site oficial do GitHub do Gminer é este daqui, ó. Se for outro nome, você pode estar baixando aí, né, de site que não seja oficial e pode ter problemas depois, porque a gente sabe que neste meio de mineração tem muito fake aí, tem muito scam. Deixa eu aqui nos releases do Gminer, só para vermos a taxa, né, que é cobrada para a mineração do Ethereum Classic. Então aqui, ó, ETC hash, então o Gminer ele cobra 1% aí para nós estarmos utilizando o seu minerador. Agora nós iremos fazer download do Gminer, então vai aqui, ó, na versão mais atualizada, né? Vou fazer download dele para Windows. Lembrando que às vezes o navegador ou o próprio antivírus pode bloquear este download, né? Então você tem que dar as permissões necessárias. No caso aqui não houve bloqueio nenhum, então vou clicar em exibir todos. Mostrar na pasta, ele vem compactado, vamos extrair, eu vou lá na pasta. Outra consideração é que este executável aqui, ó, miner.exe, às vezes o antivírus detecta como um arquivo malicioso e tira ele da pasta e move lá para a quarentena. Dessa forma você vai ter que entrar no antivírus, tirar este arquivo da quarentena, né, e adicionar ele como exceção. E outro ponto é que você tem que permitir que este arquivo funcione como administrador. Então você clica com direito nele, vai em propriedades, compatibilidade,
executar este programa como administrador. Deixa esta opção marcada, aplicar e ok. Agora eu vou fazer uma faxina nessa pasta aqui para deixar somente os arquivos necessários à mineração. Beleza, deixei um arquivo .bat aqui, né, já pré-configurado para o Ethereum Classic e o executável do Gminer, do minerador. Então vamos editar aqui este arquivo bat. Aqui nós teremos que colocar as configurações necessárias aí para a mineração, então vou voltar lá na pool de mineração. A Crazy Pool tem uma coisa interessante, né, que você pode já gerar uma configuração aqui para o minerador que você quer. Então eu vou colocar aqui, ó, o minerador será o Gminer, o servidor será o do Brasil, o tipo de porta eu vou utilizar a TCP Port. A wallet que eu irei utilizar será a da Binance, então vamos lá na Binance. Vou copiar a wallet da Binance na rede da Binance Smart Chain. Eu vou utilizar a rede da Binance Smart Chain, porque se eu minerar pela Crazy Pool e receber o pagamento aí de Ethereum Classic na rede da Binance Smart Chain na Binance, eu não pago taxa nenhuma da rede. Eu vou fazer mais considerações sobre isso quando eu for falar do dashboard da pool. Então bastaria copiar a carteira e colar lá na Crazy Pool. E aqui vocês colocarão um nome, né, do seu minerador. No meu caso aqui, ó, vai ser Madness ETC Generate. Notem que ele já gerou uma pré-configuração. Então nós vamos copiar essa pré-configuração e vamos colar lá no editável. Então dá um espaço, pause. Minerador já está configurado. Então clique em arquivo, salvar. Quanto aos overclocks necessários para a mineração, pessoal, vocês podem utilizar o site do HashRate.NO. Nele, nós temos aí diversas placas com overclock, por exemplo, da Ethereum Classic. No meu caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma RX 470 de 4 GB e uma RTX 3060 LHR de segunda geração. Se eu for lá no HashRate.NO, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 3060 LHR V2. Eu tenho o overclock nela aqui do Ethereum Classic, então seria bem tranquilo de estarmos realizando. Inclusive eles recomendam aqui, por exemplo, o NB Miner, né? Mas o Gminer também é funcional. Então aqui eu tenho a opção de core, opção de memória e power limit, beleza? Só uma consideração rápida. O Memory Clock aqui no HashRate.NO, se for usar no Windows em programas como o MS Afterburner, tem que colocar a metade do que está descrito aqui. Então, por exemplo, aqui no HashRate.NO, o overclock previsto aí de memória para minha RTX 3060 LHR de segunda geração, eles colocam 2600 MHz. Então, se eu for utilizar, por exemplo, um MS Afterburner, eu colocaria 1300 MHz. E outro ponto é que, na minha opinião, eles exageram bastante aí no aumento das frequências da memória. Por conta disso, eu deixaria aí entre 1000 e 1150 MHz de aumento na frequência da memória. Para colocar os parâmetros de overclock para funcionar, aí nós temos duas opções. A primeira será utilizar um programa acessório, como o MS Afterburner, ou até utilizar, por exemplo, o programa da própria placa de vídeo aí da NVIDIA e da AMD, ou poderemos realizar esses comandos no editável aqui do nosso minerador. Então eu posso utilizar o comando, por exemplo, para comandar a fan, o power limit, o core clock da placa de vídeo, o memory clock da placa de vídeo. Eu posso utilizar comandos, por exemplo, para trabalhar aí com a voltagem da placa de vídeo. Posso inclusive travar o core clock. Então isso aí ficará a cargo do minerador, como que fará o overclock. No meu caso, para facilitar, eu irei utilizar o MS Afterburner, que eu já faço aqui o overclock da RX 470 e o overclock da RTX 3060. Após configurar os overclocks, só falta, né, iniciar o nosso minerador. Então eu vou iniciar. Nós já estamos minerando há um tempinho, né? Eu vou dar uma olhada se lá na pool de mineração já reportou o nosso minerador. Então vamos lá na Crazy Pool. Deixa eu copiar minha carteira lá na Binance. Copiei. Vamos colar aqui em Enter Your Wallet. Lookup para buscar. E olha aí, ó. Madness ETC já reportou aqui no dashboard da pool da Crazy Pool. Então está minerando 100%. Agora vamos minerar utilizando o Hive OS. Então vou clicar aqui na minha farm. Clica em Wallets e vamos adicionar, né, a carteira do Ethereum Classic. Então vamos clicar aqui em Add Wallet. A moeda digita ETC. O address, que será o seu endereço, né, da sua carteira, eu vou utilizar aqui o da Binance. Então vamos copiar. Voltei lá no Hive OS. Vamos colar o nome da wallet. E clique em Create.
Então a wallet aqui de Ethereum Classic já foi adicionada. Agora vamos adicionar um Flight Sheet. Então clica lá em Flight Sheet. Vou selecionar a moeda ETC. A wallet, que seria a carteira que nós adicionamos. A pool de mineração será a Crazy Pool. Servidor BR, backup, servidor da USA. Depois da Europa e depois os outros, né, que tem um ping alto de qualquer forma. Clique em aplicar. O minerador, eu irei utilizar o Gminer. Setup Miner Config, ele já vem todo configurado aqui para a mineração do Ethereum Classic. A única consideração que eu tenho a fazer, né, caso você queira mudar aí o nome do seu worker name. Fora isso, tá tudo certinho. Clica aqui em Apple Changes. Flight Sheet já está configurado. Vamos colocar um nome nele. Create Flight Sheet. Flight Sheet foi criado com sucesso. Agora eu vou lá no meu worker. Pessoal, aqui vocês irão realizar os overclocks necessários para a mineração do Ethereum Classic. Para isso, vocês podem utilizar como parâmetro, por exemplo, o site do HashRate.NO. Aqui eu tenho uma RTX 2060. Ó. No site do HashRate.NO a 2060, tem os parâmetros necessários de overclock para o Ethereum Classic. Vale ressaltar que eu sempre acho a frequência que eles colocam aqui de aumento na memória no HashRate.NO muito alta. Então, eu limitaria aí um valor entre 1.800 e 2.200. Acima disso, pode acabar gerando mais shares obsoletos do que aceitos e não vai ser vantajoso aí para a nossa mineração. Por exemplo, este overclock que está com um aumento de memory clock de 2.700 MHz, eu já acho loucura demais. Caso você não encontre aí em nenhum lugar os overclocks necessários para o Ethereum Classic para a sua placa de vídeo, aqui no HiveOS você pode clicar, por exemplo, aqui ó, nesse velocímetro que tem ao lado da placa de vídeo, clica em Popular Presets, coloca aqui a criptomoeda Ethereum Classic e aqui você vai achar vários overclocks utilizados aí pelos usuários do HiveOS para a mineração do Ethereum Classic. Bastaria utilizar um deles. Então deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, a minha RTX 2060, deixa eu fazer os overclocks nela. Vou clicar aqui no velocímetro. Vamos ver os parâmetros lá no HashRate.NO. Então aqui ó, ele fala ó, que um overclock médio é 1100 de core, 2200 de memória e 125 de power limit. Então vamos fazer as alterações lá. 1100 de core, 2200 de memória e 125 de power limit, 125. Aplicar. Beleza, a minha RTX 2060 já está com os overclocks necessários para a mineração do Ethereum Classic. A RX 480 seria o mesmo princípio. Configurou os overclocks? Clica no foguetinho, acha o Flight Sheet que foi criado e clica em aplicar. Bom pessoal, já estou minerando aqui. Deixa eu dar uma olhada lá na pool de mineração se já apareceu o nosso minerador. Olha aqui pessoal, Madness 1, né? O worker name é o mesmo worker name, né? Que está na minha máquina, né? Como eu não fiz nenhuma alteração, vai ficar ele. Mas está reportando 100%. Agora seria só tocar o barco. Quanto ao dashboard da Crazy Pool, é um dashboard aí parecido com todos os outros, né? Eu tenho aqui ó, o total de pagamento que eu recebi, quantidade de mineradores, o hash rate da minha máquina, a quantidade de ETC que já foi pago, por aí vai, beleza? O que é mais importante para eu mostrar para vocês são as configurações para estar recebendo os pagamentos aí de Ethereum Classic pela Crazy Pool. É simples, se eu receber o pagamento da mineração de Ethereum Classic na Binance, na rede da Binance Smart Chain, eu não pago os custos de transação da rede. Então, caso você for minerar o Ethereum Classic, eu sugiro que minere pela rede da Binance Smart Chain e utilize a carteira da Binance para não pagar taxa nenhuma. Agora, se você quiser utilizar a rede principal e utilizar a carteira, por exemplo, de outra exchange, uma carteira física, uma wallet aí que você utiliza para desktop, aí, galera, você terá que utilizar a mainnet, que é a rede principal. E utilizando a rede principal, você irá pagar as taxas da rede, né? Então vamos dar um exemplo. Estou utilizando aqui a Coinex para receber o meu Ethereum Classic. Na Coinex eu só tenho Ethereum Classic na rede principal, então eu teria que utilizar aqui a mainnet. Se eu utilizar, por exemplo, uma Binance Smart Chain e mandar para uma carteira que não tem adesão ao Ethereum Classic na Binance Smart Chain, eu posso estar perdendo os meus fundos, então tomem bastante cuidado. E para validar todas as informações que você colocou aqui, basta utilizar o seu IP público e clicar em Save Settings. E mais uma consideração, pessoal.
Aqui foram todos os pagamentos que eu recebi até agora da Crazy Pool lá para a minha wallet da Binance. E se eu for lá na wallet da Binance, né, eu vou conseguir identificar todos esses pagamentos que eu recebi. Então está caindo certinho aí a mineração. Agora nós iremos fazer um trade de Ethereum Classic para reais ou dólar, né? Eu vou mostrar para vocês como é que se faz de forma facilitada. Então vocês vão posicionar o mouse em trade e clica em converter. Aqui nós iremos escolher a moeda, né? ETC. Então vai ser DTC para qualquer outra criptomoeda. Como o Ethereum Classic é uma criptomoeda que tem volume, tem liquidez, tem muitas criptomoedas aí que nós podemos trocar, né, neste estilo de conversão. Vamos dar um exemplo. Eu sou um cara que saca com frequência. Eu estou minerando o Ethereum Classic para vender e sacar aí para o meu banco. Então eu posso converter o Ethereum Classic diretamente para BRL, reais. Para isso eu tenho que ter pelo menos uma quantidade de no mínimo 0.5 ETC. Clicando aqui em pré-visualizar a conversão, teríamos valor que isso aí me geraria. Como eu pretendo aumentar a minha exposição ao dólar, eu vou colocar uma stablecoin lastrada no dólar. Então vou converter aqui para o USDT, o mínimo também são 0.5 ETC, clica aqui para visualizar a conversão e clica em converter. Conversão realizada com sucesso. Eu troquei 0.5 ETC por 14.41 USDT. Lembrando que toda essa conversão foi feita a mercado. Concluindo então, pessoal, do projeto a mineração e o trade do Ethereum Classic, é uma moeda com potencial de assumir um grande hash rate da rede aí quando acontecer essa atualização da rede do Ethereum. Ela tem grande adesão de exchanges e pools de mineração, tem volume e tem liquidez, o que facilita aí na hora de fazermos uma troca, né, por qualquer outra criptomoeda. Diante disso, eu acredito que ela é uma boa aposta futura para a mineração, mas isso não é uma recomendação de investimento. É isso, desejo sucesso a todos vocês, tamo junto e bora minerar até o fim.